é exatamente sobre isso, andando e chorando. Para que possamos entender um pouco essa expressão do salmista, essa narrativa do salmista é um cântico. O salmista, ele vai entoar este salmo na sua peregrinação, subindo em direção a Jerusalém. Ele faz isso todas as vezes, ele faz essa peregrinação, pelo menos uma vez ao ano, ele faz essa celebração. Ele sobe a Sião cantando, ele sobe a Jerusalém cantando, e ele traz à memória o que Deus fizera na história do seu povo. Ele vai trazer a memória de uma grande libertação que Deus fez do seu povo no cativeiro babilônico. Obrigado, pessoal. Este povo não vai para o cativeiro babilônico por acaso. Este povo, ele não vai por injustiça. Este povo, ele vai por consequências de seus erros, de seus delitos, de suas falhas e suas negligências. Este povo de Deus, que entrou na terra da promessa com o seu líder, liderado por Josué. Esse povo, quando entrou na terra da promessa, ele começou a se perder. O povo esqueceu daquele pacto abraâmico que Deus tinha feito com eles, onde eles tinham bênçãos, comunhão, alimento, e o povo acaba esquecendo daquilo tudo e começou a se perder. E este povo foi dividido em dois reinos: Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte tinha como sua capital Samaria, e o povo de Samaria, ele cria que quem libertou eles do exército dos egípcios foi o bezerro de ouro. Olha como é que o povo ficou totalmente incrédulo. E esse povo, e o povo norte, o povo sul, melhor, ele tinha como a sua capital Jerusalém. O povo, eles estavam cultuando a um bezerro de ouro, porque eles criam que aquele bezerro foi quem libertou eles do cativeiro. Porém, esse povo se envolveu e esqueceu todos os seus princípios, e muitas das vezes nós olhamos até para nós mesmos hoje e vimos que Deus fez tanta coisa em nossas vidas, e muitas das vezes nós acabamos esquecendo das coisas que Deus fez e nos apegamos a outras. Porém, falando do povo, desses dois povos, o povo norte, Deus, quando viu que eles estavam totalmente fugindo da primícia do que Deus tinha tratado com eles, Deus permitiu que aquele povo fosse invadido pelos assírios. E os assírios entraram naquela cidade e levaram aquele povo a cativeiro. E aquele povo foi tido por escravo. E ao passar do tempo, aproximadamente 630 anos antes de Cristo, os assírios invadem o Reino Sul e acaba levando esse povo em cativeiro também. Porém, eles não levaram a Jerusalém, a capital, mas todas as províncias do reino
foram cativos e levados a serem escravos. Porém, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele levanta um outro povo, um outro reino, um exército forte, que foram os babilônios. E Deus permite que esses babilônios invadem a Síria. E quando esses babilônios invadem a Síria, eles invadem também a capital de Jerusalém e levam todo o povo de Israel. O rei Jeoaquim, que na época reinava em Jerusalém, ele e sua família, a sua família, foi levada para a Babilônia como cativeiro. Então ali se encontrava todo o povo de Israel, todo o povo de Deus em cativeiro numa terra estranha, uma terra que eles não conheciam, uma terra totalmente diferente. E esse povo, ele passa a viver em cativeiro por 70 anos. 70 anos sem comunhão com Deus. 70 anos sem tempo. 70 anos sem oração. 70 anos sem louvar a Deus. Mas Deus, Ele não perdeu sua estratégia. Ele não esqueceu do seu povo. Eu creio que Deus, naquele momento, Ele poderia ter exterminado todo o seu povo, mas Ele fez com que Ele foi dar uma correção ao seu povo. Ele permitiu que seu povo fosse levado a cativeiro, mas Ele poderia ter exterminado, para que seu povo viesse a aprender. E 70 anos sem comunhão com Deus, e o povo de Israel ali em cativeiro. Porém, Deus, em suas promessas, não esquecendo do seu povo, após 70 anos, Deus levanta um rei ímpio. E lembrando que nesse período, nesses 70 anos, foram contemporâneos Daniel, Ezequiel, Zorobabel, Ageu e outros que foram contemporâneos dessa época, que passaram por esses 70 anos. Porém, Deus, após 70 anos, como Ele tem um controle de tudo, Ele usa um ímpio, o rei Ciro. E o rei Ciro, ele libera um edital, um decreto, ou ele determina uma ordem, para que todo o povo de Israel voltasse para a sua terra natal. E Deus faz com isso com o único objetivo, de o seu povo restabelecer o templo, de o seu povo restabelecer os cultos, e seu povo restabelecer a adoração a Ele. Foram 70 anos de sacrifício, 70 anos sem comunhão com Deus, e passaram por um período de escravidão. Porém, Deus levanta um ímpio para que Ele possa libertar o seu povo. Talvez tenha pessoas aqui que estejam passando num período tão difícil, que Deus tem usado um ímpio para poder abençoar a sua vida. Se seu irmão não está te ajudando, Deus está te ajudando com o ímpio. Ele tem tocado no coração de um ímpio, para o ímpio abençoar a sua vida. E o salmista relata que este povo, liberto do cativeiro babilônico, voltando para a sua terra natal, para Israel, para a Judéia, cada um voltando para as suas terras de origem. E o salmista canta isto, trazendo à memória este ato miraculoso que o povo de Israel não acreditava.
quando nós lemos aqui no capítulo, no versículo 1, ele cantava: quando o Senhor trouxe do cativeiro, e os que voltavam de Sião estávamos como os que sonham, porque era tão impossível para eles voltarem dessa escravidão. Eles já estavam sem esperança, e isto era um sonho. Porém, o poder de Deus foi tão grande sobre a vida deles, e eles cantavam. Então nossa boca se encheu de risos, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eles estavam tão alegres, eles não conseguiam controlar a sua emoção, eles não conseguiam se conter, e por isso eles cantam. Só que essa vida, esse processo de restauração não era tão simples. Após toda essa trajetória, eles precisaram voltar, que era uma alegria incomum, mas era um processo árduo, um processo dificultoso, um processo sacrificial. O salmista traz a memória de um processo climático na Palestina. Quando nós vemos aqui esse versículo 5 e 6, aqui ocorre um processo climático na Palestina que passa por, na maioria dos anos, a Palestina, ele passa em cascos secos. Uma terra totalmente seca, uma terra rachada, que era o deserto de Nequeb. O deserto de Nequeb era uma terra que, por maioria dos anos, ela sempre foi seca. Porém, no mês de outubro, as chuvas vinham sobre aquele lugar. E a chuva chegava nesse deserto, e no período de chuva, o deserto de Nequeb, ele é totalmente diferente. Porque quem chega no deserto de Nequeb no período de chuva, jamais imagina a terra que é. Porque quando chegam as chuvas no deserto de Nequeb, as águas, elas vêm, elas começam a correr todos os trechos, e elas começam a criar rios, caminhos, lagos. E quando chega um determinado tempo, as chuvas cessam, o sol começa a raiar, essas águas secam e é criado um lindo jardim. São muitas flores e frutos, porque quando as pessoas chegam lá e olham nesse período de outubro, novembro, eles, quando chegam por esse período lá, ninguém imagina que no meio daqueles frutos, no meio daquela paisagem linda, tem uma terra seca por baixo, tem uma terra rachada, uma terra empoeirada. Ninguém iria imaginar. Porém, eles cantam: restaura-nos, Senhor, como no deserto de Nequeb. Restaura-nos, Senhor. O salmista aqui, ele pede para que eles sejam restaurados. O povo pedia para que sejam restaurados como o deserto de Nequeb, porque por mais que eles estavam em sequidão, no lugar seco, eles queriam que a água viesse, para que depois os frutos florescessem. Só que o salmista aqui nos reporta de um lavrador,
uma situação climática fora do período de chuvas. Ele retrata de um agricultor, um semeador. Por causa do processo construtivo, pois quando fora do período das chuvas, o deserto era um lugar muito seco. Porém, o semeador, ele não podia cruzar os braços, ele não poderia parar. Em meio ao processo construtivo, ele precisava semear, ele precisava plantar. Mesmo que olhasse para os céus e não visse nenhuma previsão de chuva, que não vissem nenhuma nuvem, mas eles precisavam semear, eles precisavam plantar. Em meio a solos cascudos, solos rachados, empoeirados, eles tinham que lançar a semente, porém eles não tinham água. E naquele período de chuva, naquele período de sequidão, eles tinham que semear. E devido à água ser um bem tão precioso, um bem muito caro até, a única forma deles regarem era com lágrimas. E o semeador, ele ia semeando, andando e chorando. Semeando, andando e chorando. O salmista relata que ele semeava em lágrimas. O semeador, para que sua semente brotasse, para que sua semente desse fruto, ele precisava semear com lágrimas, porque não se tinha chuva, a terra estava seca, um calor escaldante, aproximadamente por mais de 50 graus naquele deserto. Mas ele sabia que o objetivo dele era semear, andar, semear e chorar. Ele ia semeando e chorando, semeando, plantando. Ele regava suas sementes com as próprias lágrimas, porque o salmista canta, e eles estavam andando e chorando. Porém, isto não quer dizer também que eles estavam em situação de miséria, que eles estavam estáticos, paralisados. Por meio às dificuldades, eles estavam andando, eles não pararam, perseveraram. O semeador, ele perseverava, o semeador, ele caminhava, e ele ia andando e semeando. Você imagina naquele sol de 40 graus, acima de 50 graus, melhor que um deserto, no deserto de Negueb, onde as terras todas rachadas, o semeador andando, com seus pés doendo, machucados, mas ele não parava, e ele andando, ele não parava, e os pés doendo, provavelmente chegava até sangrar, mas ele não parava, ele continuava a semear, ele ia semeando, ele ia chorando, regando as suas sementes, porque dentro dele, ele sabia que o papel dele era semear, o objetivo dele era plantar, mas quem dava vida à semente não dependeria dele, porque quem dá vida à semente é aquele que é o dono da chuva, aquele que iria fazer regar, aquele que iria fazer o céu se rasgar, o vento soprar e a chuva descer e a semente brotar. Glória a Jesus. Mas o objetivo dele era semear, plantar, e em meio às dificuldades, em meio às lutas,
ele entendia que o meu objetivo é semear. O poder da vida não está em mim. O poder da vida está naquele que me deu a semente. O poder da vida está dentro da semente. E ele vai fazer um dia essa semente brotar. E ele vai fazer um dia essa semente germinar. E eu creio que eu estou caminhando, chorando. E quando eu voltar, eu irei voltar com olhos na mão. Eu irei voltar com frutos na mão. Eu irei voltar saciado. Eu irei voltar não como um derrotado. Não voltarei como um ninguém da vida. Eu voltarei como um vencedor. Porque eu insisti. Porque eu fui perseverando. Porque eu perseverei. Estava doendo. Mas eu fui andando, semeando e chorando. Eu fui chorando e chorando. Quantos de nós aqui, na nossa vida cristã, na nossa trajetória cristã, estamos passando por dificuldades, estamos andando, estamos semeando, e quantos têm chorado? Quantos estão chorando? Porque em meio às dificuldades, a vida cristã não é fácil. Mas uma coisa eu vou te dizer: nós precisamos ser como esse semeador. Precisamos semear. Para que nós não voltamos para casa com a mão vazia. Porque o nosso trabalho não será em vão. Vale a pena a gente plantar. Vale a pena semear. Meus irmãos, eu não sei quanto tempo você está no deserto andando. Eu não sei quanto tempo você está chorando. Mas uma coisa eu venho te dizer nessa noite, pela autoridade do Espírito de Deus: não pare de semear. O projeto que Deus te deu não vai parar. Só depende de você. Você continue semeando. Se o seu deserto é o seu filho que não voltou para casa, continue semeando, chorando, porque você está regando essa semente. Se o seu projeto é o seu casamento, continue semeando, não pare de semear, porque Deus é o que vai fazer essa semente germinar, porque Ele é o dono da vida, Ele é o que dá a vida. Eu não sei a dificuldade que você tem, mas uma coisa eu sei: se o seu problema é financeiro, se é familiar, se é na sua caminhada com Cristo, porque você possa estar caminhando e está sentindo dificuldade, a sua vida está árdua, e você prega, você canta, você louva, e você olha: Senhor, eu não estou aguentando, está difícil, eu estou desempregado, mas Senhor, eu estou fazendo a sua obra. E você olha: Senhor, eu estou fazendo a tua obra, mas eu estou parado, eu não tenho condições de conseguir o sustento para minha casa. Mas Senhor diz para você agora: continue semeando, não desista. Porque o dono da semente, ele vai fazer ela germinar, e quando ela germinar, você vai colher frutos, e você vai voltar com alegria, com seus frutos na mão. A única coisa que eu tenho a te dizer: semeie, semeie. A nossa vida de servos fiéis, obreiros, ministério, os irmãos fiéis, pastores, passam por dificuldades.
Todos que buscam a Deus com perseverança passam pelo deserto de Nequeb. Porque nós vivemos num sistema climático e nem sempre os nossos dias são ensolarados. Só glória, só vitória, ou só bênção, só prosperidade. O nosso processo climático também, ele é variável. Muitas das vezes estamos vivendo um inverno nas nossas vidas. Esse inverno vem em perseguição, provação, gemidos, necessidades, traições, mágoas, pesares. Nossa vida, essa caminhada com Cristo não é só dias ensolarados. Nós também vivemos esses períodos também de inverno. Mas precisamos perseverar. Precisamos perseverar para que possamos colher com alegria. Porque os que perseveram, os que persistem, eles receberão a chuva de Deus. A glória de Deus virá sobre os que persistem, sobre os que perseveram. Nós não podemos até ver uma pessoa de sucesso, e muitas das vezes nós olhamos uma pessoa de sucesso e dizemos assim: quero ser igual aquela pessoa, quero ser igual o pastor Jairo, pastor de sucesso. Mas nós não sabemos o quanto ele chorou, o quanto essa pessoa teve que semear e com seus pés doendo num deserto, e ele teve que marchar, plantar, semear. Se hoje ele está colhendo bons frutos, é porque essa pessoa sofreu muito. Por isso que nós precisamos nunca querer ser aquela pessoa bem-sucedida, porque tudo tem um preço, e muitas das vezes nós não temos capacidade de pagar esse preço, porque muitas das vezes nós não perseveramos. Muitas das vezes nós só queremos colher o fruto, mas não queremos ter o trabalho de plantar, não queremos ter o trabalho de semear, não queremos ter o trabalho de chorar para regar essa semente, mas nós só queremos o fruto, só queremos o melhor. Nós precisamos entender que para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida na presença de Deus, precisamos andar, semear e chorar. Semear e chorar. Muitas dessas pessoas bem-sucedidas, quantas das vezes não teve lutas, gemidos, lágrimas, quantos choros, quantas frustrações, quantas decepções, mas perseveraram, persistiram, e hoje estão colhendo seus frutos. Hoje estão colhendo seus frutos ministeriais, estão colhendo seus frutos
financeiros, materiais, nos seus relacionamentos conjugais, pois eles estão colhendo os bons frutos. A nossa vida nem sempre é bênção. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 19 e 31, ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, eis que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei dia e noite a admoestar com lágrimas a cada um de vós. O apóstolo Paulo, ele quer dizer que entre a gente semear e colher, nós precisamos chorar. Entre o verbo semear e colher, tem a palavra choro. A palavra de Deus quer nos ensinar que a nossa trajetória, ela é semeando, perseverando, plantando, muitas das vezes regando em lágrimas, para que você possa colher. Hoje, em nossa geração, nós estamos querendo ser aprovados. Só que, para quem é matriculado na escola de Deus, tem um processo diferenciado. Pois primeiro vem teste, e depois vem provação. 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 E vem mais provação. E quando Deus olha lá do seu alto sublime trono, ele vê: meu filho está sendo provado, mas ele está sendo perseverante, ele tem perseverado, ele está perseverando. E Deus olha lá do seu alto sublime trono e diz, ele levanta e declara: aprovado. José Nilton, aprovado. Pastor Jairo, aprovado.